treino de posterior de coxa para iniciante. A gente está aqui com o Ícaro e aqui a gente tem uma cadeira flexora. É basicamente um exercício bem isolado para a parte de trás da coxa. A proposta da gente trazer ele para cá é trabalhar o posterior de coxa somente. E quando a gente fala de agachamento, leg e tal, tem contração do posterior, mas são outros músculos primários, vamos dizer assim. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Isso aqui é o eixo da máquina. Você tem que colocar o seu joelho exatamente na linha do eixo. Aqui o seu joelho ele ainda tá um pouco para frente. Eu vou colocar o banco lá um pouco só mais para trás. Mas você vai perceber que esse espaço aqui, ó, ele vai continuar. Ó, então vamos aqui, ó. Colocar mais um, e aí agora tá bem no meio, ó, tá vendo? Tá bem no meio lá, mas o que a gente tá ajustando, gente? Apoio das costas. O que precisa acontecer, irmão, é que você vista a máquina, que ela só coloque peso num movimento natural seu. Por isso que a gente tem que conciliar o eixo da sua perna, que é o seu joelho, com o eixo da máquina. Galera, esse apoio, ele é importante para quê? Para que a gente tenha um exercício confortável e também com uma alta alavanca. O exercício mais intenso possível e confortável possível. A gente tem que apoiar esse rolete exatamente nesse tendão aqui. Essa máquina, ela tem um outro apoio ainda, um outro ajuste. É esse aqui, ó. O quanto mais alto ou mais baixo fica. Eu gosto de deixar mais ou menos no meio. Saiu um pouco, apoia lá. Ah, olha lá. Se apoiou lá, a gente precisou ajustar aqui. Por quê? Se a gente ajustar aqui sem ajustar a lombar, na hora que você ajustar a lombar, sai daqui. Agora, essa parte, a gente vai apertar o máximo possível desde que fique confortável. Por que o máximo? Para você ficar preso na máquina. Conforme você vai fazer, a perna tende a mexer, ela tende a subir e tal. E esse apoio, ele te ajuda a ficar mais preso na máquina. Aí agora, pontos importantes antes dele começar. O quadril tem que estar apoiado lá atrás, mano. Lombar bem apoiada, tronco bem apoiado. Aí ele segura aqui. Você vai perceber, mano, que conforme você começar a fazer, parece que o quadril quer escorregar para frente. O apoio é para isso. Aí você apoia aqui, ó. Põe no 12,5. Vamos devagar, a gente ajusta depois. Olá, é importante começar com a carga baixa só para aprender o movimento? Isso. E no caso dele, para aprender o movimento, pô, não, lá, eu já sei. É interessante que você comece com uma carga, não a sua carga máxima e nem uma carga muito leve, uma carga meio intermediária ali. E aí você vai ajustando a carga para cima. Nunca comece com a carga pesadona, nem que você já for avançado, mano. E, Carol, leva até o final lá embaixo, ó. Isso, aí volta tudo. O joelho tá bem estável. Por mais que a carga tá pequena, ainda tem um pouco de movimento aqui, ó, conforme ele vai fazendo, isso é normal. Por isso que é importante vocês apertarem isso aqui o máximo possível. Quadril, como é que tá o quadril, ó? Tá bem apoiado. E a lombar? Bem apoiada também. Coluna toda bem apoiada. A gente tá conseguindo levar até o final lá, tá muito bom, tá subindo bastante, tá de forma controlada. Coluna tá bem apoiada. Segundo exercício, treino de posterior de coxa iniciante. Ícaro tá aqui, a gente vai agora na mesa flexora. A gente vai deitar de frente nela. E esse é mais um exercício que vai isolar, mano, a parte de trás da sua coxa. A diferença dessa máquina para aquela que a gente fez é que aqui a gente trabalha essa musculatura um pouco mais encurtada. Você vai deitar de frente nela, de bruços mesmo, e aí a gente vai conseguir ajustar lá atrás. Pode deitar normal, beleza. Qual é a primeira sensação que você tem, mano? Tem parada errada aí, irmão. É meio esquisito. É meio esquisito, é meio estranho mesmo, né? Primeiro que a gente não tá muito acostumado a deitar de bruço. Segundo que ainda tem esse ângulo aqui, né? Meio estranho, mas isso aqui faz um bem pra sua lombar, você não faz ideia. O joelho, percebe que ele tá do lado de fora? Ele tem que estar próximo do banco, mas ele tem que estar fora do banco. O joelho vai trabalhar, ele vai flexionar, estender aqui. Esse rolete aqui, ó, por que você tá achando estranho? Porque ele tá muito lá em cima. Lembra que tem que ficar apoiado aqui embaixo, ó? Aí a gente vai vir nesse ajuste aqui, ó. Essa máquina, ela é muito mais fácil de fazer do que a outra. Porém, ela é muito mais difícil de controlar o quadril do que a outra. Sua pelve, você tem que pressionar contra o banco. Tem que dar uma rochada mesmo no banco. E vai manter ali, velho, apertando o banco. Então, ó, quadril lá, apoiado, e aí você vai flexionar a perna o máximo que você puder. Tá conseguindo controlar bem aqui o quadril, isso é bom. A posição do pé, tranquilo, a gente não vai mexendo com isso agora. A parte aqui do tronco tem que estar confortável. E na grande maioria das vezes isso aqui não é um problema. Aí sobe tudo, boa. Amplitude de movimento é sempre importante. Aí tem mais um ponto aqui, ó, que é interessante. Aqui a gente tem essa parte aqui da máquina, tá vendo? Mano, não tem ninguém que tem a perna que flexiona, que faz assim, né, velho, ó. Então a gente coloca ela aqui de uma forma que a perna fique reta aqui, ó, e aí a gente consegue ter uma amplitude boa de movimento. E consegue colocar o joelho numa posição que tá confortável, né, mano? Quando ele desce e a perna dele fica praticamente reta, ó, a gente tem a musculatura completamente alongada. Consegue perceber que o quadril começa a mexer um pouco? Pode continuar aí, Ícaro, tá tranquilo. Isso aqui é o quê? É o corpo dele começando a pedir ajuda. É normal isso acontecer. A grande questão tá em fazer o exercício de forma com que o músculo seja o máximo possível de exigido e o quadril o máximo possível
bem ali, encaixado. Você conseguiu perceber que ele estava mexendo um pouco ou não? Sim, quanto mais força, mais ele tira. Mais sobe. Olha só, já tá querendo fazer a festa, né? Galera, a gente vai pro terceiro exercício do posterior de coxa e nesse momento caberia de forma muito interessante um stiff. Mas aí tem um ponto, pra que passar um stiff para uma pessoa que tá começando agora? E é um exercício que tem uma exigência corporal muito grande. O fato de coordenação e tal, mano, sem chance. Então a gente vai fazer uma variação de uma das flexoras. A gente vai fazer ela agora em pé e de forma unilateral. Galera, essa máquina ela é muito interessante pelo fato de trabalhar de forma unilateral. Quando a gente pensa no quadril e no posterior de coxa, ela se assemelha, eu tô falando ângulo de articulação, à mesa flexora, aquela que ele acabou de fazer. Você vai fazer o seguinte, você vai apoiar o joelho aqui, ó, e vai apoiar o quadril aqui. Os antebraços vêm aqui na frente. E aí pode colocar a perna aqui dentro, ó. Isso, boa. Ficar apoiado no quê? Nos antebraços, no joelho lá. E essa aqui fica suspensa. Por que ela fica suspensa? Porque é ela que vai trabalhar. E deixa seu quadril estável. Agora eu quero que você flexione aquela perna lá que tá alta. Flexionou tudo e volta. Ah, legal, hein? Que aqui é mais fácil ainda o quadril subir, mano. Começa a ficar pesado, o quadril empina mesmo. É a lombar tentando ajudar você. Essa parte aqui, ó, ela mexe, ó. E a gente coloca ela pra cá pra conseguir trabalhar a outra perna. Joelho dele, legal? E aí a gente tem a coxa dele aqui. Imagina uma pessoa que tem um volume muscular muito maior. Vai fazer isso, ó. Na hora de apoiar, o joelho dessa pessoa vai apoiar muito mais para trás. Por quê? Porque na hora que a coxa apoiar aqui, o joelho vai ficar lá atrás, porque tem músculo ali. Agora, na perna dele, como tem menos, ele consegue deixar o joelho mais para frente. Qual é o conselho que eu dou? Apoia a coxa e o joelho confortável. Percebe que o quadril começa a mexer, ó, tá vendo? O quadril tem que ficar completamente parado. Porra, ele pode mexer um pouco, só não pode exagerar. Algumas pessoas, às vezes, elas fazem, desce tudo e aí apoia. Aí depois ela sobe, aí ela desce e depois ela sobe. Outras pessoas acabam subindo rápido, o peso ele meio que flutua, por isso que o controle é importante. Essa máquina, como a gente está fazendo de forma unilateral, você até pode descansar menos. Por quê? Enquanto você está fazendo uma, percebe, ele desce, antes dela encostar ele já sobe, mas ele desce bastante, ó. Percebe que o joelho dele quase fica reto, ele quase chega numa extensão máxima. Ele sobe de uma forma controlada que faz com que ele sinta o peso o tempo inteiro. Ó, o quadril já começa a mexer um pouco mais. Tá vendo que a panturrilha tá trabalhando bem, ó? O que acontece, gente? A panturrilha, principalmente os gastrocnêmios, eles são músculos flexores de quadril. Eles também trabalham aqui. Se a gente pegar aqui, ó, percebe que o rolete, ele tá apoiado ali na perna dele, ó. Tem que ficar apoiado assim o tempo inteiro. Se ele acelerar, acontece isso, ó. Com o Ícaro, a gente fez aí 3 sériezinhas em cada exercício. Detalhe, a gente chegou próximo de uma falha. Começou ali a ficar difícil, a gente já parou. Você pode fazer esse volume também. Volume maior do que esse, eu não recomendo. Vocês estão começando agora. E agora você vai assistir esse vídeo aqui, ó, que foi com o Ícaro também. Porém, o treino foi de quadríceps, a parte da frente da perna. Assiste aí que complementa esse. Treino de iniciante também. Então, já clica aqui agora, que aí você complementa com esse treino que você acabou de ver.